Olá, gente. Professor Irani na área para mais uma aula de propriedades coligativas. Agora vamos para a nossa aula 6, beleza? A aula 6 vai tratar de uma propriedade chamada crioscopia, que é o que a gente vai ver aqui agora, beleza? A crioscopia, ela está relacionada com a temperatura de congelamento ou temperatura de solidificação, tá? Então, sempre que ouvirmos falar de crioscopia, vamos relacioná-la com temperatura de congelamento, TC, temperatura de congelamento de um líquido. Beleza? Então, o que é a crioscopia? O que a crioscopia estuda? Ela estuda o abaixamento do ponto de solidificação ou congelamento do solvente causado pela adição de soluto não volátil. Aí alguém fala, caramba, eu acho que eu já escutei isso em algum lugar. Por que você já escutou isso em algum lugar? Porque no vídeo anterior, ele é muito, que falamos de ebullioscopia, é muito parecido com isso. A única diferença da ebullioscopia para cá, que a gente vai estudar lá na ebullioscopia, é o aumento da temperatura de ebulição. E aqui não, a gente vai estudar é o abaixamento da temperatura de solidificação. Só que esse abaixamento que ocorre aqui e o aumento que ocorre lá é provocado pelo mesmo fator. Que fator é esse? É a adição de um soluto não volátil, tá? Ou seja, tem um líquido puro, aí eu jogo lá dentro um sal, jogo lá dentro um açúcar ou qualquer outro soluto não volátil e faz com que ocorra o meu efeito crioscópico ou ebullioscópico, que foi lá da aula passada, beleza? Então vamos rapidão aqui passar para a gente ver que efeito é esse, tá? Quando eu diminuo a temperatura de um líquido, a energia cinética, tá? Que é a energia associada com os movimentos das moléculas do líquido, também diminui, né? Se eu diminuo a temperatura, as moléculas vão ficar mais comportadas, elas vão parar de se mexer. Tá? Se elas vão parar de se mexer, a energia cinética dela diminui. Quando essa energia cinética diminui, porque elas estão diminuindo o movimento, possibilita a formação de uma estrutura mais organizada, que é chamada de sólido. Então você percebe quando as moléculas, por exemplo, de vapor de água, quando elas estão no recipiente formado, elas são moléculas que estão em constante movimento, são moléculas meio loucas, se mexendo bastante. Significa que elas têm uma energia cinética muito grande. Já quando eu resfrio esse recipiente, as moléculas vão diminuindo essa velocidade. Se elas diminuem a velocidade, elas diminuem a energia cinética. Se elas diminuem a energia cinética, elas possibilitam que as moléculas consigam se agrupar, ficar mais organizadas, como é, por exemplo, no gelo. As moléculas de gelo são moléculas cristalinas bem organizadas, tá? E assim que a água ou qualquer outra substância se solidifica, tá? É quando você abaixa a temperatura, as moléculas perdem movimento, diminuem a energia cinética e elas conseguem se agrupar ou ficar mais comportadas na fase que elas irão formar. E essas fases em que as moléculas estão mais comportadas e mais agrupadas é a fase sólida, beleza? É assim que a água se solidifica, tá? No caso da água pura, todo mundo sabe quando a água vai virar gelo, né? É a 0 graus, a nível do mar, ou seja, é uma ATM. Isso aí todo mundo já sabe. Vocês sabem mais do que eu já, porque eu já falei isso aí demais. Só que a temperatura de congelamento da água, ela é menor quando ela contém um soluto dissolvido. Ou seja, quando eu dissolvo lá, tem a água lá, bonitinha, virando gelo, tá? Se solidificando, e eu adiciono lá dentro um açúcar, um sal, qualquer outra substância, qualquer outro soluto não volátil, essa temperatura de congelamento ela não vai ser mais a 0 graus, ela vai ser uma temperatura menor do que 0 graus, beleza? Então, a crioscopia estuda isso, ó, a diminuição da temperatura de congelamento de solvente por adição do soluto não volátil, denominados efeito crioscópico. Então, o efeito crioscópico é isso, essa diminuição da temperatura. Qual a fórmula para calcular esse efeito crioscópico? Essa daqui, ó, delta θ C, tá? A variação da temperatura de congelamento da água, tá? É igual a constante crioscópica versus molaridade. O delta θ C é justamente isso, ó, é a temperatura de congelamento da solução menos a temperatura de congelamento do solvente puro, tá? Então, é só lembrar disso, ó. Quem é o delta θ C? É isso aqui, tá? Essa é a diferença. Então, o delta θ C, ele está aqui na nossa fórmula da crioscopia, beleza? Então, é isso. Aí alguém fala assim, professor, essa crioscopia, onde que ela é aplicada, por exemplo? Onde que os caras usam esse conhecimento de crioscopia? É em países frios ou gelados, onde as avenidas, as ruas, elas ficam com camada de gelo. Aí sempre tem algum cara que fica espalhando sal de cozinha, ou cloreto de sódio NaCl nas ruas, para dificultar a formação dessas camadas de gelo, tá? E aí, ele diminuindo essa formação da camada de gelo, vai fazer com que o coeficiente, vai fazer com que ele tenha uma diminuição do coeficiente de atrito e, consequentemente, um aumento do risco.
Então, por exemplo, quando tem gelo, você tem o coeficiente de atrito do gelo com os pneus é diminuído. E aí os caras jogam sal de cozinha para fazer com que essa temperatura de congelamento ela seja diminuída. E aí essa camada de gelo tenha mais dificuldade de ser formada, entendeu? Por isso que em países frios, você percebe esses caras jogando sal de cozinha aqui nas ruas para dificultar o congelamento aqui, tá? Como que ele dificulta? Significa que eu vou ter temperaturas mais baixas, mas como tem o sal ali em cima das ruas, ele vai dificultar com que ocorra a formação do gelo. Mesmo em temperaturas abaixo de zero, mas como tem o sal ali presente por cima, vai fazer com que a formação de gelo seja dificultada. Por que a formação de gelo vai ser dificultada? Porque a crioscopia, ou a adição desse soluto não volátil, vai fazer com que o abaixamento do ponto de congelamento vai fazer com que tenha um abaixamento do ponto de congelamento, né? Ocasionado pela adição do sal, tá? Existe também uma molécula chamada etilenoglicol, que ele é um líquido usado como aditivo na água de sistemas de refrigeração de veículos automotores, tá? Tem alguns veículos que eles utilizam o etilenoglicol, que é justamente para evitar que a água congele quando o veículo fica parado por muito tempo em regiões de clima frio. E aí quando o cara for ligar o carro, da partida frio que chamam, essa água lá do reservatório não vai estar congelada. Por quê? Porque ele coloca o etilenoglicol, que vai dificultar o congelamento. Beleza? Então são duas aplicações dessa propriedade coligativa. Tá? Aí aqui no gráfico ele mostra o quê? Ele mostra um gráfico de pressão versus temperatura de um solvente puro e de uma solução. Tá? De uma solução significa o quê? Que é o soluto mais o solvente puro. Tá? Então, o gráfico, a linha vermelha aqui, é o comportamento da pressão em relação à temperatura para o solvente puro, e a linha preta é o comportamento da pressão e da temperatura de um solvente na qual tem uma solução dissolvida, né? Na qual tem um soluto dissolvido, que no caso aqui é uma solução, tá? Então vocês percebem que a temperatura de congelamento aqui da minha solução está marcada aqui, ó. Está mais próxima de zero, né? Já a minha temperatura de congelamento do solvente puro está marcada aqui, ó, nesse ponto que eu estou riscando. Ela está acima do T. O T2 está acima do T. Então, o T2, que é a temperatura de congelamento do solvente puro, ela foi diminuída em relação... Ela foi diminuída, né? Eu tenho T2, temperatura de congelamento do solvente puro. E eu tenho T, que é a temperatura de congelamento da solução. Percebe que o T é menor do que o T2? Por que o T é menor do que o T2? Porque o T está mais próximo de zero. Se o T está mais próximo de zero, ele é menor do que o T2. Então, o que aconteceu com o T em relação ao T2? Ele foi diminuído. Então, a minha temperatura de congelamento foi diminuída em relação à temperatura de congelamento do líquido puro, do solvente puro. Beleza? E essa diferença de temperatura aqui é o que a gente chama de efeito crioscópico. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Então, esse foi o nosso terceira propriedade coligativa, tá? Nos próximos vídeos, aliás, o que eu vou deixar de recado é o seguinte, que nesse resto de sábado, domingo, na segunda que é feriado, vocês acompanhem os vídeos, vão anotando as dúvidas, que aí na próxima semana dos nossos encontros síncronos, o que a gente vai fazer? Vai tirar dúvida em relação a esses conteúdos, eu vou colocar questões sobre esses conteúdos para a gente resolver e já vou colocar as listas de exercícios. E aí, por último, eu vou falar sobre a quarta propriedade coligativa, que é a osmometria, tá? Osmometria, que é a osmose, tá? E vou falar sobre as propriedades coligativas quando eu tenho soluções iônicas, solutos iônicos dissolvidos, tá? É diferente de solutos moleculares, vou falar sobre isso. Então, a missão de vocês nesse final de semana vai ser o quê? Assistir os vídeos, anotar as dúvidas, que a próxima semana vai ser uma semana pesada de conteúdo. Por que vai ser pesada? Porque vai ter encontro síncrono, vai ter resolução de exercícios aqui e vai ter muitos exercícios de propriedades coligativas para a gente encerrar esse conteúdo e partir para o próximo, beleza? Bom final de semana a todos, estudem, aproveitem para descansar também, organizar o tempo de vocês e forte abraço, valeu!